Bom dia. Bom dia, bom dia. Deixa eu compartilhar a tela. Fiscal faz um tempinho que a gente não tem, né? Porque sexta passada foi feriado. Mas, se não me engano, a gente parou aqui, campo elétrico, que são as aulas 8 e 9, na página 159. Bom, a gente já tinha começado a explicação da matéria e tudo mais, o conceito, só que mesmo assim eu vou repetir só esse slide, porque aí o resto já é novidade, tá? Então, o que a gente está vendo aqui nessa aula sobre campo elétrico? E a gente está vendo a geração de um campo elétrico formado por uma carga fixa, tá? A gente sabe que carga a gente costuma chamar de quê? Aqui, no estudo do campo elétrico, vai ter a carga fixa e a carga de prova, tá? Então, como são cargas diferentes, a gente vai colocar a carga fixa como Q maiúsculo e a carga de prova como Q minúsculo, tá? Então, o que a carga fixa faz? Ela vai gerar o campo elétrico, tudo bem? Então, nessa tabelinha, tá, que para a carga fixa a gente vai chamar de Q maiúsculo, e o que ela é responsável? Pelas perturbações elétricas de uma determinada região, ou seja, pela geração do campo elétrico. Então, sua análise aborda a causa do campo elétrico. Já a carga de prova, que é um Qzinho minúsculo, o que ela é responsável? Para identificar as perturbações elétricas, ou seja, sua análise é o efeito do campo elétrico. Então, quando a gente tem uma carga de prova que é inserida no campo elétrico de uma outra carga fixa, então essa carga de prova ela vai ter consequências afetadas, ela vai ser afetada por esse campo elétrico. Então, o que acontecer com essa carga de prova, a gente consegue estudar esse campo elétrico, porque as consequências geradas nessa carga de prova vai fazer com que a gente saiba quais são os valores, o que está acontecendo e tudo mais, todas as informações sobre este campo elétrico. E é por isso até que ela é chamada com esse nomezinho de carga de prova. Põe a prova aí para poder entender o que está acontecendo, o efeito do campo elétrico. Tudo bem? Aqui o campo elétrico está sendo representado por um círculo azul, né, para poder identificar até onde tem esse campo elétrico, até onde ele vai de efeito. Tá? Aí vocês podem ver o seguinte. Foi aqui mesmo, né, que a gente parou. Né? Aí vocês podem ver o seguinte. Esse campo elétrico, ele vai ser um vetor e ele vai ter... Um vetor tem o quê? Intensidade, direção e sentido, né? Uma grandeza vetorial tem intensidade, direção e sentido. Então, neste exemplo do desenho, a carga fixa é positiva, a carga de prova é positiva, o campo elétrico está indo aqui, ó, nessa direção e está se afastando da carga fixa, tá? O campo elétrico está se afastando. E a força elétrica na partícula aqui da carga de prova também está indo na mesma direção e sentido do campo elétrico. E vocês vão entender isso exatamente nos próximos slides, tá? Então, esse slide aqui já está falando sobre o vetor campo elétrico, que é esse Ezinho que eu comentei. Ai, meu Deus, desculpa, voltei demais. Voltei no exercício anterior. Foi. Ai, voltei de novo. Tô terrível. Pronto. O Ezinho aqui que está desenhado. Agora vai. O vetor campo elétrico em um dado ponto é definido como a razão do vetor força elétrica pelo valor da carga de prova.
Então, a gente encontra o valor do campo elétrico fazendo essa divisão, tá? Força elétrica sobre a carga de prova. Belezinha? Por consequência, a gente também tem essa equação, que é a mesma, né, gente? Se eu pegar esse Q que está dividindo e trazer para cá, ele vai vir multiplicando o campo elétrico. Então, a gente vai ter força elétrica igual carga de prova vezes campo elétrico, tá? Então, é a mesma formulazinha, só que aí só adequado. Beleza? Sobre a carga de prova dentro de um campo elétrico, imersa em um campo elétrico. Se a carga de prova for positiva, tá? Se ela for positiva, ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Tudo bem? Se a carga de prova for negativa, ela vai ter direção igual, só que sentido oposto, tá? Então, se o campo elétrico está vindo aqui para a direita, a força elétrica vai vir para a esquerda. Tudo bem? A formulazinha é a mesma, ela está sendo representada aqui para as duas opções, tanto para a carga positiva quanto para a carga negativa. Formulazinha vai ser a mesma, tá? Só que aqui tem uma característica nova que é a seguinte: se a carga de prova for positiva, mesma direção, mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, mesma direção, só que sentido oposto. Tudo bem? Vocês podem até ver o seguinte, nesse desenhozinho que tem aqui, olha eu voltando todo já. Essa carga, nesse primeiro exemplo dado, essa carga está positiva e a carga de prova também está positiva. Então, quando está positiva, qual é a característica? Mesma direção do campo elétrico e mesmo sentido. Por isso que está a força elétrica e o campo elétrico no mesmo sentido. Tudo bem? E aí, muitas vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente essa fórmula que tem aqui, tá? Só que a gente vai colocar a carga de prova em módulo. Ou seja, a gente não vai colocar a influência aí do sinal, tá? Nem positivo, nem negativo. Mesmo não colocando a influência, vocês precisam ter esse conceito de que se for uma carga de prova positiva, ela está indo na mesma direção e no mesmo sentido. E se for uma carga de prova negativa, mesma direção, só que sentido oposto. Tá? Então, vocês precisam ter esse conceito, independente de estar utilizando o sinal ou não. Campo elétrico nas proximidades de uma carga fixa positiva. Quando a gente tem uma carga fixa positiva, o campo elétrico ele vai se afastar. Vocês estão vendo? Dependente do ponto aqui, ele vai se afastar da carga. Então, sentido de afastamento. Quando a gente tem uma carga fixa negativa, o campo elétrico vai se aproximar. Tudo bem? E exatamente isso que está acontecendo na imagem de exemplo do slide anterior lá, do primeiro slide. Olha só, a carga é positiva. O que acontece com o campo elétrico? Ele se afasta. Por isso que o Ezinho aqui, que é o campo elétrico, está se afastando. Belezinha? Tudo bem? E vocês podem ver o que acontece. A direção do campo elétrico é aqui um círculo, né? Então, vai ter a grandeza do campo elétrico em todo o perímetro, tá? Desse campo elétrico.
em todo o perímetro do campo elétrico vai ter a grandeza campo elétrica existente, tudo bem? Ou seja, o que a gente entendeu do campo elétrico? A direção dele é radial, então vai ter em todo o perímetro, foi o que eu comentei para vocês. Tudo bem? O que é radial? Vai ter na vertical, na horizontal, de lado, do outro lado, inclinado, vai ter em todo o perímetro. Sentido, que aí vai mudar. Se a carga for positiva, é afastamento. Se a carga for negativa, é aproximação. Tudo bem? E como que a gente encontra o valor da intensidade do campo elétrico? Vai ser a constante eletrostática vezes a carga fixa sobre distância ao quadrado. Tá? Porque aí o campo elétrico vai ter valores diferentes dependendo da distância que você estiver estudando. Se você estiver estudando neste ponto, vai ter um valor diferente do que neste ponto, porque a distância é diferente. Tudo bem? Alguma dúvida entre carga e campo elétrico? Ainda não. Quando chegar os exercícios, a gente vê, né? Não, provavelmente. Achei tranquilo. É tranquilo mesmo. Então, o conceito em si, tranquilo, né? Mais tranquilo que ainda. Então, vamos fazer os exercícios. Esse exercício 1 é de verdadeiro ou falso. Então, vão participar, tá, gente? Eu quero que vocês vão me falando. É falso? É verdadeiro? Se é falso, por que é falso? Tudo mais. Então, primeiro item aí, A. O campo elétrico é uma grandeza escalar associada a um ponto de uma região perturbada eletricamente. Verdadeiro ou falso? Me respondam. Ó, quero participação de todos no chat, hein? Vamos acordar aí. Tô vendo quem tá online, então vou chamar um a um. Quem mais? Catarina e Ana responderam, Felipe. Vocês acham que é verdadeiro? Tá, agora eu vou ler com uma entonação que vai influenciar vocês. O campo elétrico é uma grandeza escalar associada a um ponto de uma região perturbada eletricamente. Influenciei vocês? Vocês ainda acham que é verdadeiro? Exatamente, Catarina, acentuei aqui o escalar. Grandezas, existem grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Que não leva em consideração direção e sentido, tá? Não vai influenciar. Vetorial é quando leva em consideração direção e sentido. Olha o que a gente tem aqui, gente. Campo elétrico, intensidade, direção, sentido. Influencia totalmente, né? Se for positivo, vai afastar. Se for negativo, vai ser um sentido diferente. O sentido e direção é totalmente influenciado. Isso aí é uma grandeza vetorial. Então, se é uma grandeza vetorial, é falsa, tá? Por quê? Porque aqui, ó, não é escalar, é vetorial. Vocês entenderam? A física que falta. Então, vamos para o B. O campo elétrico
pode ser identificado ao se colocar um corpo eletrizado, que é a carga de prova, em um certo ponto e verificando a atuação de força elétrica nesse corpo. Verdadeiro ou falso? Não fiquem com medo de responder porque vocês erraram a primeira, hein? Não tem problema nenhum. Podem responder, todo mundo, o que vocês estavam fazendo? Felipe colocou que é falso, o que mais? Catarina é verdadeiro. Giovana é verdadeiro. Deixa eu ver só os participantes. Ana Carolina, a Catarina respondendo. Eduardo que já respondeu que eu vi. Florido, Gabriela, Guilherme, Heitor, Henrique, Lorena, Luiz, Maria Vitória, Murilo, Natália, Stephanie. Todo mundo respondendo. Estou de olho em vocês. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Gente, sim, a gente consegue ver os efeitos do campo elétrico quando a gente coloca uma carga de prova. Lembra que eu ainda comentei com vocês que a carga de prova tem até esse nome aí, porque a gente vai colocar a prova, entender o que está acontecendo, qual a influência do campo elétrico nesta carga. Então é verdade, tá? Verdadeiro. C. A intensidade da força elétrica que atua em uma carga de prova pode ser calculada por meio da expressão força elétrica igual carga de prova vezes campo elétrico. Tá correto? Verdadeiro ou falso? Giovana colocou verdadeiro. Quem mais? Catarina, verdadeiro. Vou ter que chamar um a um de novo. Cadê vocês? Luiz, verdadeiro. Henrique, verdadeiro. É isso aí, gente. Verdadeiro. Tá? É essa fórmula mesmo que a gente consegue encontrar o valor da força elétrica. B. Se uma carga de prova negativa for colocada em um campo elétrico, ela estará submetida a uma força elétrica que possui mesma direção e mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Verdadeiro ou falso? Giovana Paine, falso. Isso aí, falso. Lembra? Quando é negativo, ele vai no sentido oposto. Não é o mesmo sentido. Ah, droga, coloquei a resposta do E sem querer. Não vale. A Giovana está respondendo tudo acertando, tá arrasando também, viu? Vocês não viram eu colocando a resposta? Finge que vocês não viram. Vamos lá. O sentido do vetor campo elétrico criado por uma carga fixa em um determinado ponto independe do seu sinal. Verdadeiro ou falso? Eduardo. Falso. Falso. O sentido do vetor campo elétrico depende do sinal. Lembra? Quando é uma carga positiva, vai acontecer uma coisa, quando é negativa, vai acontecer outra. Então, claro que vai influenciar, né? Porque depende aí do sinal. O exercício agora. Tá. Exercício 2. Então, vamos ter umas continhas aí, né? Porque física sem continha não é física. Oi, Giovana, pode falar. Se tivesse direção em sentido, a direção do vetor campo elétrico criada por uma carga fixa em um determinado ponto independe de seu sinal.
Exatamente. Direção é sempre radial, então independe. Se tivesse direção aqui, estaria correto, Giovana. Giovana, você tá, olha... Que isso. Então, vamos para o exercício 2. Um corpo encontra-se eletrizado com carga Q igual 8 microcoulombs, tá? No vácuo. Considerando que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado sobre coulomb ao quadrado, determine a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto A distante de 2 metros da carga. Então, o que ele quer saber no A? A intensidade do campo elétrico. A gente sabe que a fórmula da intensidade do campo elétrico é igual a constante vezes a carga sobre a distância ao quadrado, tá? Essa é a formulazinha. Então, a gente precisa aí substituir os valores para encontrar o E, que é o campo elétrico. Então, tá aqui. A constante já foi dada no enunciado, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. Então, eu substituí. Tudo bem? A carga também foi dada no enunciado. Só que tem o seguinte aqui, ó. A carga tá em microcoulombs. E vocês podem ver que a constante está usando só SEI, não microcoulomb, tá? Então, eu tenho que colocar... Lembra que a gente sempre precisa colocar a mesma unidade de medida, né? Tudo coulomb, ou tudo microcoulomb, ou tudo milicoulomb, né? Que nem quando a gente vai fiscar, ou é tudo em metro, ou é tudo em centímetro, ou é tudo em quilômetro, tem que ser tudo bonitinho. Então, eu tirei esse micro aqui, substituí pela notação científica, tá? Que é 10 elevado a menos 6. Tá? O menos 3 é para milha. Isso. Tá? Então, eu substituí aqui para o menos 6. A distância, fala que é 2. Então, eu coloquei aqui 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Beleza? Aí, o que a gente tem? Quando a gente tem uma fração, de cima vezes de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, eu fiz 9 vezes o 8, que deu 72. E 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6, potências de base igual. Mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu mantive o 10 e fiz 9 mais menos 6, que é a mesma coisa que 9 menos 6. Então, por isso que eu tive esse 3 aqui. Tudo bem? Porque eu fiz o 9 com menos 6, deu 3. E aqui no denominador era o 2 ao quadrado, que é 4. Ok? Fazendo essa divisão, 72 dividido por 4, eu tenho 18. E mantive aqui o 10 ao cubo. O que é 10 ao cubo, gente? É 1000, né? 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então, nada mais é que 18 vezes 1000. Por isso que o resultado eu coloquei 18.000. Tá? Qual que é a unidade de medida do campo elétrico? Newton sobre Coulomb. Tudo bem? Achamos nosso valor do campo elétrico. Alguma dúvida, gente? Não. Então, belezinha. Já achamos aí a intensidade do campo elétrico? No B, ele pergunta o seguinte: o significado do valor encontrado no item anterior. O que significa 18.000 newtons por coulomb? Né? O que é o campo elétrico ter intensidade de 18.000 newtons por coulomb? Significa que a cada um coulomb que for colocado nesse ponto aí que tem distância de 2 metros, tá? Que é o ponto A, ele está submetido a uma força elétrica de 18.000 newtons, tá?
E a gente consegue analisar isso, gente. Newton não é unidade de medida de força? E Coulomb de carga. Então, a cada carga de um Coulomb, eu tenho uma força de 18.000 newtons. Tudo bem? Isso para o ponto que estamos estudando. Porque nós encontramos esse valor de campo elétrico usando a distância de 2 metros. Então, é o campo elétrico a uma distância de 2 metros, tá? Se utilizarmos uma outra distância, vai ter um outro valor de força para cada Coulomb. Belezinha? Deixa eu tirar as coisinhas aqui de frente do meu slide. A intensidade da força elétrica aplicada em uma carga de prova de carga 2 milicoulombs, colocada no ponto A. Então, agora eu quero saber a força elétrica se a carga de prova tiver esse valor aqui de 2 milicoulombs. Qual que é a fórmula da força elétrica? Força elétrica é igual ao valor da carga vezes o campo elétrico. Tudo bem? Então, qual vai ser a força elétrica se a carga for 2 milicoulombs? Porque a gente sabe que o campo elétrico é 18.000 newtons para cada 1 coulomb. Tá? Se a gente tiver uma carga de 2 milicoulombs, qual que vai ser a força elétrica? Beleza? Essa formulazinha. A carga eu substituí exatamente pelo valor dado no enunciado. Lembrando que para colocar todo mundo bonitinho com coulomb, eu tinha que tirar esse mzinho que é o milli. E o que é milli? 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Então, substituir certinho. Vezes campo elétrico. O campo elétrico é o valor que a gente encontrou no item A, 18.000. Ok? Fazendo aí essa multiplicação, a gente tem 36.000 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Esse valor a gente consegue tirar a notação científica, né? Então, eu andei 3 casas aqui para a esquerda para poder tirar essa notação. Ficou 36 newtons. Unidade de medida de força, newtons. Belezinha? Que bonito. Alguma dúvida? Então, beleza. Eu não tinha D, era só C. Pensei que tinha um item D. Deixa eu trazer para cá as telinhas. Bom, agora para o exercício 3. Ele é meio conceitual, não tem conta, tá? Mas tem um conceito aí. Então, todo amor e carinho para esse exercício. Exercício da VUNESP. Bom, na figura adiante, o ponto P está equidistante das cargas fixas mais Q e menos Q. Cargas iguais, pelo jeito, só que uma é positiva e uma é negativa. Qual dos vetores indica a direção e sentido do campo elétrico em P devido a essas cargas? Deixa eu fechar esse chat para poder... Então, a gente tem o seguinte. Aí tem o ponto P. Coloquei até o desenho da direção dele aí, para ajudar. E tem 2 cargas equidistantes. O que é equidistantes? Distâncias iguais. Então, eu tenho mais Q. Eu escolhi essa distância para o mais Q. Então, menos Q vai ter que ser equidistante. Do outro lado, só que mesma distância. Tudo bem? Poderia estar fazendo para o outro lado? Poderia. Vai dar a mesma resposta, não tem problema nenhum, tá? Então, eu só desenhei a situação. Tem aqui o ponto P
coloquei o eixo dela aqui, uma direção, para poder me ajudar a desenhar duas cargas fixas equidistantes. Uma mais Q e a outra menos Q. Tudo bem até aí para esse desenho? Entenderam ele? Essa parte, que ainda tem mais coisa. Sim. Tá. Eu tenho duas cargas fixas. Não entendeu? Catarina? Tá. Ó, Catarina, aqui tá dizendo que tem um ponto P e ele tá equidistante a duas cargas. Então, ele tá distante de uma carga mais Q e distante de uma carga menos Q. E distâncias iguais, por isso que está equidistante. Então, eu desenhei a mais Q primeiro, mas tanto faz. E a distância que eu teria da mais Q até o P é a mesma distância do menos Q até o P, porque é equidistante, tá? Eu só coloquei o desenho aí da situação. Agora a gente vai entender. Eu tenho duas cargas fixas. O que acontece com cargas fixas? Cargas fixas geram campos elétricos, beleza? Então, a gente vai ter vetores de campos elétricos tanto para a carga de baixo quanto para a carga de cima. E o campo elétrico, ele vai afetar quem? O nosso ponto P ali, ó, que é o que a gente está estudando. A gente está estudando o ponto P, então a gente vai ver a influência do campo elétrico no ponto P, tá? Então, vamos estudar primeiro aqui a carga positiva. Essa carga positiva vai gerar aqui um campo elétrico dessa maneira. Porque campo elétrico para carga positiva se afasta. Tá? Por isso que eu coloquei sentido para lá, porque está se afastando. E nessa direção bonitinha. Beleza? Aí, o que acontece? Agora vamos estudar a carga negativa. A carga negativa também vai influenciar um campo elétrico nesse ponto, só que vai ser um sentido diferente, né? Por quê? Porque carga fixa negativa, o campo elétrico, ele se aproxima. Então, o campo elétrico vai ser virado para a própria carga fixa. Tá? Então, este campo elétrico foi gerado por essa carga e este campo elétrico foi gerado por essa carga. Já tem aqui os dois campos elétricos que estão influenciando este pontinho aqui. Tudo bem? Prof, tô confuso. Tá, peraí. Então, vamos voltar. Ó, Giovana, no enunciado, porque aparentemente as luzes são certas. Giovana, tu tá confusa já na resposta. Tá, pera, eu já vou te explicar. Não sei qual escolher. Ó, é que você não terminou. Vocês estão vendo que esse ponto está sendo influenciado por dois campos elétricos, tá? Duas grandezas. Aí o que a gente precisa encontrar? A resultante da influência dessas duas grandezas, né? Porque vai resultar em uma coisa. Lembra quando a gente tem um corpo puxado por várias forças, vai ter a resultante? Então, é exatamente isso aqui. Tem um ponto influenciado por duas, eu preciso achar a resultante. Como que a gente acha a resultante? Tcharam! A resultante vai ser exatamente, ó, campo elétrico resultante. Ou seja, qual que é a letra? C. O C é o campo elétrico resultante. C de coronavírus, aqui ó. Vocês entenderam? Por que é C?
Não, pior que já deu o horário, né? Giovana Prof. Oi. Você vai fazer chamada? Eu vou tirar print dos participantes. Vou fazer isso agora. Deixa eu fazer chamada. Print. Nananana. Pronto. Deixa eu ver o chat. Ai, meu Deus, fechei. Ai. Gente, eu tô vendo que só algumas pessoas estão participando, é para todo mundo participar. Vocês estão muito quietinhos aí, outra galera, viu? Pelo menos alguma coisa vocês vão ter que falar para participar. Começar a ficar de olho nisso. Porque senão não fica legal se não participar, gente. Tem que participar. Tudo bem? Esse exercício tá feito. Aí tem o exercício 4 ainda. Beleza? Vocês podem tentar fazer em casa e a gente vai fazer também na próxima aula, mas tentem fazer. Você já tem conceito, tenho certeza que vão conseguir. Tá? Então, a gente se vê segunda-feira para Física B. Estudem, tá? E bom final de semana. Até mais, gente. Tchau.